Hora de falar da Operação Mensageiro. O Tribunal de Justiça julgou nesta quinta-feira as ações dos políticos presos no maior escândalo de corrupção da história de Santa Catarina. Paulo Miller está de volta ao vivo com a gente. Ô Paulo, justiça não facilitou para os réus, né? O que ficou decidido? Não facilitou não, viu, Marta? Não só para os réus, mas para quem ainda também não teve a análise julgada para ver se vai ser réu ou não, né? Principalmente na quarta fase da Operação Mensageiro, que foi deflagrada lá no dia 27 de abril, quando 9 prefeitos de cidade de Santa Catarina foram presos, além de outras pessoas, né, suspeitas de envolvimento com esse escândalo da corrupção envolvendo a coleta de lixo aqui em Santa Catarina. Então está tendo desdobramentos desses julgamentos, desses pedidos das defesas. A gente começa primeiro falando com relação aos julgamentos desses pedidos feitos pelas defesas, né, essas análises que começaram a ser feitas por presos na quarta fase da operação. Então a 5ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina analisou ontem o pedido, falando da quarta fase, né, supervisor de compras da cidade de Braço do Norte, o Vando Furlan Seolim. Ele foi preso junto com os outros 9 prefeitos, com outros 9 prefeitos, lá no dia 27 de abril. A defesa de Seolim estava tentando pedir a nulidade desse processo, né? Ou então que o processo fosse enviado para a comarca de Braço do Norte, já que, de acordo com a defesa, ele não é político, então não teria, o Tribunal de Justiça não teria competência ali para poder fazer esse julgamento, poderia voltar para a primeira instância. Então esse foi o primeiro pedido analisado pela 5ª Câmara Criminal, pedido negado pela Justiça. Então o processo ele continua válido, ele continua sendo analisado pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina. A defesa de Seolim diz que não vai se manifestar nesse momento porque o processo ele está em segredo de justiça. Já a Prefeitura de Braço do Norte, nós falamos ontem sobre isso, né, divulgou uma nota em que disse que o servidor foi exonerado no dia 28 de abril, um dia depois da prisão dele ser confirmada na quarta fase da Operação Mensageiro. Então, essa é a situação desse primeiro caso envolvendo a quarta fase da Operação Mensageiro. Além disso, a 5ª Câmara Criminal do TJ de Santa Catarina analisou outros 2 pedidos. Um deles em relação ao vice-prefeito da cidade de Tubarão, o Caio Tokarski, né? A defesa estava tentando reverter a prisão preventiva dele, ou a revogação da prisão preventiva, ou então a conversão dessa prisão preventiva em prisão domiciliar, com uso de tornozeleira eletrônica. Então, esse pedido também foi negado pela 5ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. A defesa estava tentando usar o argumento de que o vice-prefeito de Tubarão ele sofreu uma intoxicação de medicamentos lá no presídio de Itajaí, onde ele estava preso desde o dia 14 de fevereiro. Logo depois desse episódio, ele foi transferido, né, ele foi internado para o Hospital Ruth Cardoso, mas depois foi transferido para o presídio Santa Augusta, lá na cidade de Criciúma, onde também estão presos os prefeitos de Tubarão, né, que é o prefeito Juarez Ponticelli, e o prefeito de Pescaria Brava, o Davidson da Silva de Souza, que também presos na Operação Mensageiro. Então, a Câmara também negou esse pedido da defesa do vice-prefeito de Tubarão, que também não se manifestou por conta do sigilo desse processo. Outro pedido que foi analisado foi a questão do desbloqueio das contas do prefeito de Lages, o Antônio Seron, e também dos bens que estão bloqueados pela Justiça em decorrência das investigações da Operação Mensageiro. Pedido também negado pela 4ª Câmara Criminal. A defesa do prefeito Antônio Seron de Lages diz que vai aguardar a publicação desse acórdão, dessa decisão ontem da 5ª Câmara Criminal, para adotar as medidas cabíveis e também fazer o recurso, tentar recorrer em instâncias superiores. O prefeito está com as contas bloqueadas, inclusive a conta do pagamento da aposentadoria, do benefício do INSS, que ele recebe desde 1993. A única conta que está liberada para o prefeito movimentar é a conta onde ele recebe o salário de prefeito de Lages, o salário aí que é de R$ 26.751
por mês e ele vai ter um reajuste aí de 5,93% e o salário vai passar para R$ 28.337. A conta onde pinga esse salário, esse valor aí de R$ 28.000 com esse reajuste, ela está desbloqueada. O restante, a Justiça negou o desbloqueio, bens continuam bloqueados e as demais contas também bloqueados por decisão da 5ª Câmara Criminal. Marta. Obrigada.